Daí, moçada, vamos lá então. O meu amigo virtual, Alexandre Melo, ele fez um pedido lá no canal para eu explicar para ele a ideia do gráfico de uma função modular, tá? Então, Alexandre, vamos prestar atenção lá no enunciado, lá, quer dizer, na ideia, para você entender melhor isso aí, tá bom? Vamos lá então? De olho na telinha. Função modular. Alexandre, antes de começar a falar sobre a função modular, eu queria que você entendesse primeiramente isso aqui. Ó. O que é o módulo? Ou também conhecido pelo nome de valor absoluto de um número, tá? Então vamos lá. Primeiro, a representação de módulo são aquelas duas barrinhas ali, tá? Então, módulo de x. X é um número qualquer, tá bom? Então, o módulo de x vai ser igual a x, quer dizer, o próprio número que ali está, né? Isto se o x for maior ou igual a zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que esse x é um número não negativo. Pô, por que não fala positivo? Putz! Eu não falo que ele é positivo porque o zero que está incluso, ele não é classificado nem como positivo nem como negativo. Entendeu, Alexandre? Eu falo não negativo, ok? Bom, veja o que eu estou querendo dizer com isso, a ideia, tá? Então imagine que eu tenho uma reta ali, né? Onde os valores de x podem assumir. A direita do zero é positivo e a esquerda do zero é negativo. E o que eu estou querendo me referir ali, que são números que eu vou pegar a partir daquele zero para a direita, que está grifado em verde, tá bom? Então qualquer número que eu pegue ali e coloque no módulo, vai ser o próprio número, tá bom? Simples assim. Segunda situação que pode acontecer no módulo. E o módulo de x pode ser igual a menos x. Isso se o x for menor do que zero. Aqui sim eu posso falar que são números negativos, né? O zero não entra. Então, menor do que zero são números negativos. Beleza? Na reta, como é que ficaria isso aí? Então, ali está a reta, né? Positivo e negativo. E olha lá, ó, do zero para a esquerda. Notou que eu coloquei bola aberta no zero? Não entra o zero, né? O zero está lá em cima, tá bom? Muito bem. Então, essa é a definição de módulo. Você pode estar se questionando, né, naquele segundo exemplo, né, mas como é que deu menos x? Né? Eu aprendi que o módulo, de forma simplória, pensando. Tira o sinal. Não é bem assim, né? Eu vou te mostrar que está certo isso. Quer ver? Presta atenção nos exemplos. Primeiro exemplo. Imagine que eu pegue para x igual a 5. Vamos lá, Alexandre. Aonde que se encontra esse x igual a 5? No primeiro modelo ou no segundo modelo? No primeiro, né? X maior ou igual a zero. Bom, diz ali então no segundo modelo que é só eu fazer então o quê? Módulo de 5 igual a 5. Ponto final, acabou, é só repetir o número. Tá bom? Ok, e se eu pegasse x igual agora a menos 5? Olha lá, se encontra no segundo modelo, certo? Então vai ficar módulo de menos 5 igual a menos o módulo de 5. Desculpa. Módulo de menos 5 é igual a menos o menos 5, porque é menos x. O x vale menos 5. Então fica menos o menos 5. Tá bom? E menos vezes menos dá mais 5. Olha lá, ambos deram positivos. Tá bom? Aí que a pessoa grava, né? Que o módulo tira o sinal e deixa sempre positivo. Tá, então uma observação. E se eu pegasse para x igual a zero? Olha lá, se encaixa no primeiro, né? Então vai ficar módulo de zero igual a zero. Eu não posso falar que o zero é positivo por causa disso, tá bom? Muito bem. Vamos para o exemplo 2. Imagine que agora eu peço para você simplificar essa expressão. Y igual a módulo de x menos 1 divididos por x menos 1. Bom, antes de simplificar uma expressão fracionária como essa, e eu estou vendo que tem x no denominador na parte de baixo, você tem que tomar cuidado então com a condição de existência. Quando tem no denominador uma incógnita, né? Um x, como está ali, você vai ter que impor uma condição de existência, tá? E qual seria a condição de existência para uma fração? Você se lembra, Alexandre? Não? Lembra-se do primeiro mandamento? Não é o primeiro mandamento religioso. O primeiro mandamento da matemática. Não sabe? É o seguinte. Não dividirás por zero. Putz! Desculpa. Não existe primeiro mandamento da matemática, tá? Mas é só você gravar assim, ó.
Quando tiver letra no denominador, você sempre grava, não dividirás por zero, tá bom? Se você não pode dividir por zero, quer dizer, o denominador não pode valer zero, é isso que estou querendo dizer. Então, qual que é a condição que eu vou impor? Que aquele x menos 1 seja diferente de zero. Ele pode ser negativo, ele pode ser positivo, ele só não pode valer zero. Ok, Alexandre? Isolando o x, então eu tiro que a minha condição de existência diz que o x tem que ser diferente de 1, tá? Não pode valer 1. Muito bem. Feito isso, eu vou impor aqueles dois itens que eu coloquei lá em cima para essa questão. Vamos lá. Primeiro, eu vou impor que o x menos 1 vai ser igual a x menos 1. Olha lá, é o primeiro. Módulo de x igual a x. Isso se o x menos 1 for maior ou igual a zero. Alexandre, só uma curiosidade para você ir fazendo uma analogia. Você notou que lá em cima, no primeiro, eu coloquei o segundo membro em verde, aquele x em verde, um verde escuro. E nesse aqui, estou fazendo exatamente a mesma coisa. O segundo membro ali, né, do sinal de bola, colocando em verde escuro. Para dizer que eu estou seguindo o mesmo modelo, tá bom? Então o x menos 1 tem que ser maior que zero. Se eu isolar esse x menos 1 maior que zero, isolar o x, fica ou não fica x maior ou igual a 1? Fica, né? Porém, eu te garanto, esse x maior ou igual a 1, a condição, eu só vou pegar o x maior do que 1. Por que será, Alexandre, que eu tirei o igual a 1? Olha lá, ó. Por causa da condição de existência. Olha a setinha vermelha lá. Eu tirei aquele igual porque o x tem que ser diferente de 1. Tá bom? Segunda, vou pegar aquele módulo de x menos 1 e vou fazê-lo igual a menos, entre parênteses, x menos 1. Isso se o x menos 1 for menor do que zero. Olha lá, estou usando a segunda condição em laranja. Faça a analogia, Alexandre. Se eu isolar o x menos 1 ali, vai ficar x menor do que 1, tá bom? Muito bem. Então, o que eu posso fazer então agora aqui de conclusão? Se o x for maior do que 1, que é a primeira, eu tiro a conclusão que aquele y, que é x menos 1 divididos por x menos 1, né? Ele, olha lá, veja que eu repeti. Tá vendo que eu repeti em azul? Só substituir. E dá para simplificar x menos 1 por x menos 1, que são coisas iguais. Dá 1. Pronto. Eu tiro a conclusão que o y vale 1. E se o x for menor do que 1, que é a segunda condição, eu vou pegar aquele segundo membro em laranja. Então vai ficar lá, ó, menos, entre parênteses, x menos 1, em laranja, ó, em azul, tá vendo? Só substituir. Simplifico x menos 1 por x menos 1, que dá 1, com aquele menos na frente, menos 1. Muito bem, então qual é a conclusão que nós tiramos? Que essa função, com esta condição de existência, se o x for maior que 1, sempre vai dar y igual a 1. E se o x for menor do que 1, sempre vai dar y igual a menos 1. Tá aí. Aí você fala, duvido, Bara. Então tá bom, vamos fazer o seguinte. Por exemplo, se eu pegar para x igual a 6, se encaixa em qual daqueles dois? No verde ou no laranja? No verde, né? Maior do que 1. Então, se eu substituir lá na função, veja o que vai acontecer. Vai ficar y igual ao módulo de 6 menos 1 sobre 6 menos 1. 6 menos 1 dá 5, então fica módulo de 5 sobre 5. Só que o módulo de 5 é o próprio 5. E 5 divididos por 5, 1. Olha lá. Deu igual a 1. Agora eu vou pegar um valor menor do que 1. Qualquer, pode pegar 0, menos 1, tá? Não importa. Pega qualquer valor menor do que 1. Então, vou pegar, por exemplo, x igual a menos 8. Substitua na função y igual ao módulo de menos 8 menos 1, divididos por menos 8 menos 1. Isso aí vai dar módulo de menos 9 sobre menos 9. Módulo de menos 9, Alexandre, é 9. Divididos por menos 9. Mais divididos por menos, dá menos. E 9 por 9, menos 1. Olha lá, deu também, tá? Só por curiosidade, Alexandre, e se eu pegasse para x igual a 1? Eu sei, a condição de existência diz que o x tem que ser diferente de 1. Mas se eu pegasse para x igual a 1, só para ver o que acontece. Substitua na função, veja. Vai ficar módulo de 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Módulo de 0 sobre 0. Módulo de 0 é 0. E fica 0 divididos por 0. E quanto que dá 0 divididos por 0, Alexandre? Alexandre, isso aqui é um símbolo de indeterminação, tá? É um assunto que se aprende em limites. Lembra de assunto limites e derivadas? Então tá dentro de limites, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora, que não é o objetivo dessa aula, tá bom? Por isso que você não pode ter o denominador igual a 0. Ponto. Tá bom? Muito bem. Vamos continuar.
Tá, então aquele x igual a 1 não pode, tá? Risquei ele. Então vamos falar sobre a função modular, tá bom? Então vamos lá. É uma função de R em R. Você deve ter visto esse R em R em alguns momentos, né? Sabe o que significa essa notação de R em R? Em várias funções você deve ter visto isso já, né, Alexandre? Aquele primeiro R significa dizer que eu estou me referindo ao domínio. Quando eu falo domínio, eu estou me referindo ao eixo X, tá bom? Ou seja, quais são os possíveis valores que o meu X pode assumir? E eu estou dizendo que vale para todos os reais. Uma função modular, tá? Vale para todos os reais. Calma lá. E o segundo R ali significa dizer contradomínio. Quer dizer, são os possíveis valores que o Y, que é a função, pode assumir de acordo com o X que você escolher, tá? Então, contradomínio tem a ver com Y, tá bom? Muito bem. Dada pela lei de formação, f de x igual a módulo de x. Muito bem. Usando então a ideia que eu passei agora há pouco para você, eu posso falar que o f de x vai ser x se o x for maior ou igual a zero. E o f de x vai ser menos x se o x for menor do que zero. Tá bom? Bom, então vamos pegar o primeiro ali para ver o que acontece. Então, se o f de x for igual a x, então, peraí, f de x igual a x não é uma função do primeiro grau? F de x igual a x, uma função do primeiro grau. O gráfico de uma função do primeiro grau não é sempre uma reta? É uma reta. Então, se eu fosse fazer o gráfico dessa função f de x igual a x, ou se você preferir y igual a x, f de x é a mesma coisa que y, tá? Como é que ficaria então o gráfico no sistema de coordenadas cartesianas, tá? Então seria assim, ó, seria uma reta passando pela origem, tá? Ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, ó, do primeiro e do terceiro quadrante, tá? Também conhecida pelo nome de função identidade, porque o y é igual a x, uma identidade da outra, tá? Muito bem. Então esse é o gráfico da função f de x igual a x. Mas espera aí. Eu não estou fazendo o gráfico de f de x igual a x. Eu estou fazendo o gráfico da função modular lá, ó, que tem aquela definição. F de x vai ser igual a x se o x for maior ou igual a zero. Opa, espera aí. Olha o que eu vou grifar em azul. Presta atenção. Olha lá que eu grifei em azul. Eu quero para x maior ou igual a zero. E no gráfico eu grifei em azul o que seria, né, x maior ou igual a zero. Então você concorda comigo que aquela parte de baixo do gráfico ali em verde, tá? Não me interessa, que está no terceiro quadrante, não me interessa. O que me interessa é só que está no primeiro quadrante, né? Na parte azul ali. Então, olha, aquela parte de baixo ali, ó, apago ela, não me interessa. Tá bom? Tá, vamos para o segundo. Se eu agora fizer para f de x igual a menos x, é como se fosse y igual a menos x, tá? Então, como é que ficaria o gráfico? Também vai ser uma reta, porque é uma função do primeiro grau. Só que agora essa reta, ela vai passar ali, ó, pela bissetriz dos quadrantes pares. Segundo e quarto quadrante, tá bom? Muito bem. Olha o que eu vou grifar em azul, de novo. Ali na função, na segunda, em laranja, não é para x menor do que zero? Então olha o que eu vou grifar em azul. Olha lá, menor que zero. E olha no gráfico lá, no sistema de coordenadas cartesianas. Não é do zero para a esquerda? Então só me interessa o gráfico do zero para a esquerda. Do zero para a direita não me interessa. Então aquela parte de baixo que está no segundo quadrante, que está no quarto quadrante, olha lá, ó, veja lá, não me interessa. Sumo com ela, tá bom? Bom, e se eu juntar agora esses dois gráficos, como é que ficaria? Então, olha lá, juntando os gráficos, o primeiro no primeiro quadrante e o segundo no segundo quadrante, certo? Muito bem. Se eu pegar agora esse gráfico dessa função, ó, esse gráfico embaixo é o gráfico da função modular f de x igual ao módulo de x. Tá bom, Alexandre? É o gráfico. Você notou que o gráfico está todo ele para cima do eixo x? Né? A função modular você nunca vai ter um gráfico para baixo do eixo x. Isso me garante e me permite dizer para você o seguinte, olha lá, ó. A imagem pertence aos reais positivos. Reais positivos? Não é reais positivos, são os reais não negativos. Sabe por quê, né, Alexandre? Porque o zero entra. Ah, garotão. Então, olha lá, veja que eu vou grifar em verde, que é a imagem lá, ó, no gráfico, tá vendo? Como é que você faz para descobrir a imagem de um gráfico como aquele? É só pegar o gráfico e projetar em cima do eixo Y. Quando você projeta, dá aquela parte verde ali, tá bom? Muito bem. Conclusão. O domínio dessa função pertence aos reais. Para você entender, ó, no gráfico, eu coloquei o domínio em lilás. Então tá ali em lilás. Olha lá.
O domínio pode valer qualquer valor para x. Positivo, negativo, zero, não importa. Fracionário, com vírgula, não importa. Tá? Agora, a imagem. A imagem pertence aos reais não negativos. Olha lá em verde. Ali está a imagem, tá? De uma função modular. Tá bom? Então, domínio da função modular em lilás e imagem em verde. Vamos fazer um exemplo disso aqui, tá? Seja a função real de variável real cujo gráfico é. Pronto, aí está o gráfico que eu estou querendo determinar, tá? Determinar não, porque o problema deu. Dor. Que mais? Se a função g de x é igual a 2 vezes a função f de x, menos 1, qual é o gráfico do módulo de g de x? Bom, eu tenho o gráfico da função f e quero descobrir o gráfico do módulo da função g. Mas você notou que eu não tenho a função f e também não tenho a função g? Então vamos começar da seguinte forma, Alexandre. Qual é a função f? Eu vou descobrir. Bom, primeira coisa que eu quero que você note no gráfico lá. Você nota que ela quer dizer, a função, tá? Passa pelos pontos. Aquele gráfico azul, tá? Passa pelos pontos. Primeiro ponto, vê se não passa pelo ponto 0 e 1. É 0 para x e 1 para y. Não está enxergando isso no gráfico, Alexandre? Então veja a bolinha vermelha que eu vou colocar lá. Ó. Ali está o ponto 0, 1. Ok? E ainda, se você olhar no gráfico, passa ou não passa também pelo ponto 1 e 0? Passa? Olha lá, vou pôr em vermelho também a bolinha vermelha no gráfico. Tá lá, 1 e 0, tá? Muito bem. Isso, veja, para x menor ou igual a 2. Porque como o gráfico faz aquele V, você pode notar que do 2 para a esquerda foi a reta que eu peguei. Então, veja para você entender melhor o que eu estou pegando ali. Ó. Olha lá, eu estou pegando essa faixa, que é o gráfico que se encontra ali. Tá bom, Alexandre? Nessa faixa, do 2 para a esquerda. Entendeu? Muito bem. Como é que eu faço para encontrar, então, a equação dessa reta? Equação de uma reta, que passa por 2 pontos. Você pode usar uma função do primeiro grau, né, ax mais b, e resolver um sistema de equações. Ou você pode usar um negócio da geometria analítica, Alexandre, chamado determinico. Já ouviu falar? É que não existe esse nome na matemática, tá? Mas eu tenho um vídeo que eu gravei sobre isso, tá bom? Quero ver se depois eu coloco no link lá. Então é assim, ó, determinico. Você monta lá pega os pontos 0, 1, coloca na vertical, depois o 1, 0 na vertical, acrescenta um terceiro ponto xy, e repete o 0, 1, que é a primeira coluna. Tudo igual a 0. Tudo que você multiplicar nesse sentido em verde, você vai manter o sinal. E tudo que você multiplicar em vermelho naquele sentido, você vai inverter o sinal. Quando você faz isso, olha o que acontece. Propositalmente coloquei em verde aqueles 3 primeiros elementos e em vermelho os 3 últimos elementos, que estou me referindo à multiplicação de cada um deles, ok? Isolando o y nessa equação, pronto, você encontrou esta função do primeiro grau representativa daquela reta que está à esquerda do 2. Beleza? Muito bem. Mas note que ela também passa pelos pontos, olha lá, 2 e menos 1, coloquei em verde agora. Não enxergou 2 e menos 1 lá? Veja que eu vou colocar uma bolinha verde lá. Ó. Ali está o ponto 2 menos 1. E passa também por esse ponto, 3 e 0. Olha lá, em verde lá no gráfico. 3 e 0. É a outra reta, né? É a outra perninha do V, certo? Novamente, você pode usar a função do primeiro grau, fazer sistema de equações. Mas não, eu vou usar o determinico, tá? Desculpa. Isso para x maior do que 2, né? Claro. Não está enxergando? Olha no gráfico lá, ó. Olha lá. Concorda que o gráfico se encontra naquela faixa ali, ó, para x maior do que 2? Tá bom? Por isso que eu estou pegando, então, esses pontos. Beleza? Bom, eu vou usar o determinico. Olha lá. Pego o primeiro ponto, 2 e menos 1, coloco na vertical, 3 e 0 na vertical, acrescento o terceiro ponto, x e y, e repito a primeira coluna, 2 e menos 1. Tudo que você multiplicar no sentido em verde, mantém o sinal. Tudo que você multiplicar no sentido em vermelho, você muda o sinal. Então, vai ficar assim a montagem. Isole o y. Isole o y. Você vai tirar y igual a x menos 3. Olha lá, uma função do primeiro grau, representativa daquele outra perninha do V. Tá bom? Muito bem. Então, eu posso juntar agora essas duas funções e escrever f de x ou y vai ser igual a menos x mais 1, que é aquela primeira,
Isso se o x for menor ou igual a 2, né? E f de x vai ser igual a x menos 3, isso se o x for maior do que 2. Como eu não tenho mais espaço aqui, Alexandre, eu vou repetir essa última parte na próxima tela. Só isso, tá? Então lá, repetir, tá bom? Mas o que o problema estava querendo? Bom, veja, eu descobri a função f. Eu nem tinha a função f, só tinha o gráfico. Agora eu descobri a função f. Ela é representada por duas funções. Não tem problema, tá? Bom, vamos ver o que o problema está pedindo então. Só repetindo, ele disse assim, se o g de x é igual a 2 vezes f de x menos 1, qual é o gráfico do módulo de g de x? Então foi o seguinte, como eu tenho duas funções para f, vou substituir ali. Como? Assim, ó. Primeiro, substituindo, vai ficar g de x igual a 2 vezes, você viu que eu coloquei em azul? Menos x mais 1, que é a primeira ali, né? Se você não entende por que eu fiz isso, veja que vai estar piscando em azul. Olha lá, piscando. No lugar daquele f de x, eu substituí por esse valor em azul, que é a primeira informação que eu tenho da função f. Entendeu? Muito bem. Usando a propriedade distributiva, né, aquele 2 multiplica o que está dentro dos parênteses, vai ficar dessa forma, juntando os termos semelhantes, eu tenho que a minha função g de x vai ser menos 2x mais 1, certo? Isto para x menor ou igual a 2, que foi o primeiro que eu peguei, ok? Vamos para o segundo. Vou na própria função g de x e substituo. Coloquei agora no lugar ali x menos 3. Se você não entende de onde surgiu esse x menos 3, é a segunda ali da função f, tá vendo? Tá. Olha lá em cima o que está piscando em azul. No lugar desse f de x, eu coloquei x menos 3. Foi isso que eu fiz, Alexandre. Usando a propriedade distributiva, vai ficar então 2x menos 6 menos 1. Juntando, aqui está a minha segunda função g de x. Na verdade, a minha função g de x é composta por duas funções, como a função f. Muito bem. Isso se o x for maior do que 2, tá bom? Tá. Pegando a primeira lá, ó. G de x igual a menos 2x mais 1. Se o x for menor ou igual a 2. Eu vou construir o gráfico dessa função. Para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, como é que a gente faz? Chuta dois valores para x, substitui na função e descobre os valores de y. É assim que a gente faz. Então você monta uma tabelinha. Olha lá, x e y. Eu chutei... quem que é o y, Bara? Tá lá, ó. O y é a mesma coisa que o g de x, tá, pessoal? Para o primeiro, eu chutei 0 e 1, que é o primeiro par ordenado. 0 para x. Coloque 0 na função ali. Não fica menos 2 vezes 0 mais 1, que vai dar mais 1, porque o y vale 1. E na segunda, eu chutei para x igual a 2, e obtive para y igual a menos 3. Coloque 2 na função, fica menos 4 mais 1, dá menos 3. Bom, eu montei dois pares ordenados, Alexandre. E o que um par ordenado representa no sistema de coordenadas cartesianas? Um ponto. Então, olha lá no sistema de coordenadas cartesianas. O primeiro ponto é 0, 1, certo? Então, olha lá, 0, 1. O segundo ponto é 2 e menos 3. Está lá o segundo ponto, 2 e menos 3, em vermelho. Junto esses dois pontos, eu tenho uma parte do gráfico. Vou pegar a segunda função g de x. Está ali, ó. 2x menos 7, isso para x maior do que 2. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa. Chutar valores para x, dois valores para x, para obter y. Então, olha lá. XY, chutei para 2, substitui lá, vai ficar 4 menos 7, dá menos 3 para y. Primeiro, o g de x é y. É o primeiro par ordenado, e depois chutei para x igual a 4. 4 vezes 2, 8, 8 menos 7, 1. Segundo par ordenado. Vou representar lá no sistema de coordenadas cartesianas, tá? O primeiro ponto é 2 e menos 3, em verde. Então vai lá. Tá ali, ó, junto com aquele ali, em verde. E o 4 e 1 tá lá em cima. Junto esses dois pontos verdes. Pronto, tá aí esse gráfico, tá? Veja, esse é o gráfico da função g de x. Não é módulo. Achei o gráfico da função g de x. Mas eu quero um módulo disso aí. E o que eu falei sobre o módulo? Que a imagem ela nunca vai ficar para baixo de x, né? Sempre para cima. Então faz o seguinte, para não carregar aqui essa tela, vou repetir esse gráfico na outra tela. Então lá, repetir, tá bom? Tá, vamos lá, vamos lembrar. Qual que é a imagem da função modular mesmo que eu falei para você? A imagem pertence aos reais não negativos. O que significa dizer reais não negativos? Olha lá no gráfico, veja que eu vou colocar em verde. Não é daquela parte para cima? É, né? Veja que no meu gráfico em lilás, eu tenho daquela parte para cima, né? Aquelas duas perninhas ali, ó. Mas, em compensação, olha o que eu vou grifar lá, ó. Tem essa parte de baixo que está atrapalhando. Não é verdade? Essa parte de baixo não pode acontecer uma função modular.
Então sabe o que você faz? Uma manha para ganhar tempo, negão. Uma manha. Pega essa parte de baixo e faz isso aqui, ó, faz um rebatimento para a parte de cima. Um espelho, faz um rebatimento. Assim, quer ver? Ó? Observe. Ó, repetir a parte de cima. Tá vendo que eu não repeti a parte de baixo? E eu vou pegar aquela parte de baixo e vou rebater para cima. Observe. Pronto, rebati. Seguindo as mesmas proporções. Estava -3, parou no +3. Beleza? Alexandre, pronto, tadã! Aí está o gráfico do módulo de GLX. E acabou o problema, negão. Pronto, Zé Fini. Alexandre, entendeu? Eu sei, foi um vídeo longo, mas acho que para explicar a função modular ficou tranquilo, né? Qualquer dúvida, Alexandre, berra para nós, tá? Um abraço, tchau!